E falando sobre o Milton, tem uma pergunta no nosso superchat que é pra falar sobre a sua relação com o Milton Neves, que é uma relação antiga e interessante. Muito boa, o termo é perfeito. Cara, o Milton eu conheço, meu pai trabalhava na Jovem Pan, como eu falei, em 72, quando eu tinha 5, 6 anos, eu ouvi ele na Jovem Pan e depois na Bandeirantes. Primeiro ele foi pra Gazeta Rádio em 75 e em 77 ele foi pra Bandeirantes. Então eu vi a rádio e o meu pai, eu me lembro exatamente do ano que o Osmar Santos e o Milton Neves entram na Jovem Pan. O Milton ainda trabalhava com setorista de Detran, de trânsito e tal, o Osmar já veio para narrar brilhantemente na Jovem Pan. Sim. Então eu cresci ouvindo o Osmar. Rapidinho, você quer mais um café? Não, tá bom, querido. Eu ouvi o Osmar e o Fiore Gigliotti, que junto com o Paulo Rogério a gente escreveu até a biografia do queridíssimo Fiore Gigliotti. E o Osmar, imagina, era um moleque absolutamente genial a narração dele, ainda mais nos anos iniciais da Jovem Pan, os primeiros 5 anos, quando depois ele foi para a Rádio Globo, em 77. Então, eu ouvia já muito a Jovem Pan e comecei a ouvir o cara do plantão, que era o Milton Neves, aquele vozeirão me marcou. Mas eu passo a ouvir muito o Milton em 82, quando o maravilhoso show de rádio sai da Jovem Pan e vai para a Rádio Bandeirantes, e começa o terceiro tempo, primeiro com o Zé Nélio Marques, que é um colega querido, e depois com o Milton Neves a partir de 82, final de 82 e 83. E gostei do estilo dele. Embora discordasse já a época de quase todas as opiniões, e hoje eu discordo de todas elas, em qualquer campo de atuação humana, eu comecei a gostar, né? Enfim. E eu comecei no esporte como como esporte, escrevendo na Folha da Tarde em 1990. E logo o Milton também lia o jornal, ele foi lá um dia na redação, falou, o Milton Neves aí, né? E alguém me apresentou, falei, esse é o filho de João Milberto, e ele já lia alguma coisa, eu gostei de você, moleque. E a gente rapidamente fez uma relação, ele começou a narrar na TV Jovem Pan em 91, né? E a Jovem Pan fez alguns programas que eu até fui lá como convidado, conheci, bom, enfim, para resumir, a gente começou a se dar bem, e ele é muito legal, muito generoso, ele me citava na Jovem Pan alguns textos que eu escrevia. E quando eu comecei a trabalhar em rádio, a partir do final de 91, logo depois, em televisão, no Mesa Redonda, onde ele havia trabalhado até 88 com a Valone, ele começou a acompanhar um pouquinho mais. E aí a gente foi crescendo a amizade e tal, e foi. A gente foi trabalhar mesmo na Bandeirantes em 99, quando ele vai para a Band, naquele projeto com a Traffic. Aí a gente faz esse esporte total e debate que eu falei aqui do 11 de setembro. A gente começa a estreitar a relação até com os filhos dele, que são maravilhosos, com a Lenice, saudosa esposa do Milton, aquela santa, né? E, bom, aí a gente trabalhou na Bandeirantes de 99 até 2001. 2002, 2003 a gente foi junto para a TV Record. Aí eu saí da Record, ele continuou lá, eu fui para a Rádio Bandeirantes. Aí em 2005 ele vai para a Rádio Bandeirantes. Em 2007 ele vai para a TV Bandeirantes. E na Rádio Bandeirantes a gente fez entre 2005 e 2015 uma tabelinha muito legal. Aí com pretensão, uma das mais históricas do rádio, assim, principalmente o pós-jogo, que era aquele só falava bobagem, e falava bobagem até altas horas. Teve um dia com um jogo do São Paulo, acho que era Libertadores, no Morumbi, o Muricy demorava muito para fazer a coletiva, menos que o Rogério Ceni, mas demorava. Nossa. E era uma coletiva que foi longa, o São Paulo ganhou, se classificou e tal. Acabou a coletiva, o Quesada botou o Milton para falar com o Muricy e comigo, mas com uns 40 minutos. Bom, só resenha. Só na resenha, falando bobagem. O Ricardinho Martins, que trabalha comigo na TNT, me ligou, eu lá na cabine do Morumbi e tal, e falou, Mauro, estou chegando agora na minha casa em Santos. Eu participei da coletiva inteira do Muricy pela rádio, e vocês ainda estão no ar aí. Ou seja, ele saiu do Morumbi, fechou o equipamento, foi para casa em Santos e eu estava no Morumbi. E não foi nesse dia que eu fiquei preso no Morumbi. Graças ao... Peraí, você ficou preso no Morumbi? No Morumbi porque eu saí quase 3 da manhã e foi todo mundo embora. Tá tudo Por trancado. sorte, grande amigo Marco Aurélio Cunha, então o diretor de São Paulo, eu liguei e falei, doutor, pede para alguém abrir o estádio que eu estou preso aqui no Morumbi, né? E teve outra vez também para esses longos terceiros tempos da Rádio Bandeirantes, que eu estava no Anacleto Campanella, que é da prefeitura, o jogo de São Caetano, mas é da prefeitura, administrada pela prefeitura de São Caetano. Sim. Aí a mesma coisa, chegou o Douglinhas, que era o nosso operador lá na cabine do Anacleto Campanella da Rádio Bandeirantes, e falou, Mauro, liga para alguém ou avisa aí no ar que estamos fechados no estádio. Eu peguei e falei, olha, eu queria dizer aqui, agradecer sempre a carinho e a receptividade com todos nós da imprensa e com a equipe da Rádio Bandeirantes, mas se alguém da Prefeitura de Santos de São Caetano estiver ouvindo, responsável, que por favor abra aqui o Anacleto Campanella, que estamos ainda aqui, estamos presos, porque o Milton Neves não para de falar aí. Eu também não, né? Eu fiquei 2 vezes preso no estádio por conta do Milton. Mas assim, a gente fez muita
de útil mesmo, nada. Mas fizemos programas muito, muito divertidos. O Milton é esse rolha de vulcão, mas eu repito, ele tem um coração do tamanho da cabeça. Porque quando eu fui demitido da Rádio Bandeirantes em 2013, e houve uma comoção para que eu ficasse, quem viabilizou a minha permanência foi o Milton Neves. E quando eu falo essa comoção também, jogando confete em mim mesmo aqui, eu fui demitido, sei lá, 4, um pouco da tarde, do dia 1º de agosto de 2013. Aí eu publiquei no Facebook que estava saindo e tinha uma reunião lá em casa, porque ia mudar de casa, uma reunião com o empreiteiro, eu falei, cara, vamos falar o que vai ter que ser feito, mas vamos dar uma segurada que eu saí da rádio, né? Tal, não sei o que lá. Sei lá, ficou uns 50 minutos da reunião, aí eu religuei, eu tinha até no modo avião, que achei que ia ter alguma repercussão, anunciar no Facebook minha série da Rádio Bandeirantes, né? Uhum. E quando eu ligo o Eric Betting, coincidentemente, primeiro que liga, cara, tudo bem? Eu expliquei o que tinha acontecido e tal, mas eu volto em dezembro, talvez. Eu falei, não, eu vou dar uma olhada, vai lá no Twitter. Eu falei, ok, fui lá. No Twitter estava lá meu nome, primeiro lugar no Trending Topics Brasil. Eu falei, pô, legal, né? Daí ele pegou e me ligou, não, você viu? Pô, legal, né? Primeiro, legal, né? Enfim, primeiro, e o pessoal me defendendo, chateado, puto, enfim, tal. Não, mas dá uma olhada no Trending Topics Mundial. Falei, como assim? Aí fui ver. Eu fiquei durante 16 minutos no primeiro lugar no Trending Topics Mundial. Ou seja, é o dia da falta de notícia. 1º de agosto de 2013, para, digamos, a minha demissão. Não, nem foi demissão, voltou, porque o Milton Neves bancou a minha conta. Bancou a minha cabeça e o próprio Neto também se ofereceu no dia seguinte. Porque esse criou uma polêmica absolutamente desnecessária de que eu só estava... que o Neto ficou no meu lugar. O que aconteceu, em termos práticos? Eu e o Neto ganhávamos o mesmo salário na Rádio Bandeirantes. Só que à época eu não fazia, o Neto fazia merchandising. E claro, o merchandising traz mais dinheiro para o grupo. Sim. Claro. E como eu não fazia, optaram corretamente por quem fazia o merchandising, para trazer, que não era crime. O Neto fazia, o Neto fez. E aí o Neto, quando ficou essa cola, não, o Neto mandou embora. Não tinha nada a ver. E o Neto, muito legal também, que é porque falou, não, se é para ficar assim, eu saio da rádio, uma hora continua. Mas aí já estava tudo resolvido, porque o Milton me bancou até 2015. Ele bancou? Ele bancou, ele pegou parte do que ele ganhava, merecidamente ganha, e falou, cara, quanto é que você ganha? Cara. Isso, eu falei, então, o que vinha de merchandise ou de ações de patrocinador, não, uma parte vai para bancar teu salário. E eu me manteve lá. Aí eu saí para a Fox, logo depois, e eu teria que sair da Fox, eu teria que sair... Aquele boom da Fox, né, 2014. Exatamente. Fui de 14 a 16. Só que daí por que eu saí da Fox? Porque diferentemente do que havia sido acordado, eu entendo a empresa, mas era diferentemente do que havia sido acordado, eu teria que morar no Rio. Aí morar no Rio, eu teria que ser na época de onde eu estava trabalhando na Jovem Pan, minha mulher não conseguiria ir morar comigo no Rio, meus 2 filhos morando com a mãe não iriam morar no Rio, sim. E meus 3 filhotes também amados, meus enteados, também não iriam estar comigo, e meu irmão estava indo morar em Miami, e minha mãe, no mesmo dia eu teria que ir para a Fox, no Rio de Janeiro, morar lá, e meu irmão, junto com a mulher, e os filhos estão saindo de São Paulo para Miami a trabalho. Ou seja, minha mãe ia perder os 2 filhos de uma no vez. Mesmo dia, e eu não ia estar do lado da minha mulher, dos meus filhos, dos meus enteados. Então, eu fiz coisas tudo que... e acabei voltando para a TNT, hoje TNT, na época Esporte Interativo, e onde estou lá também até hoje.